Jesus! A África, um país com tanto sofrimento de um lado e um lado tanta riqueza. Mas é um povo que é em meio à dificuldade, um povo alegre, um povo que busca a Deus. Neste momento, evangelista Mafekene Onofre. Obrigado. Ishe, Komborera, África, Ossi, Isivikile, Moçambique. Isto quer dizer, Deus abençoe a África, Deus abençoe Moçambique. Chamam-me Mafekene Onofre. Eu sou discípulo do pastor Humberto Nazaré e da missionária Márcia. Justamente eu estou nesta manhã para falar de Moçambique, a terra que me viu nascer, mas também para falar de Nampula, onde nós servimos a Deus com a pastora Márcia e com o pastor Humberto Nazaré. Quero falar daqui do trabalho que este casal lindo está a desempenhar ou está a realizar em Nampula. A missionária, quando veio a Moçambique, em Maputo, em 98, depois de alguns meses, ela começa esse trabalho missionário, evangelizando nos mercados e nas ruelas, com uma irmã chamada Sandra Gunia, que por casualidade é a esposa do pastor Linder Gulia, que é um dos pastores com a maior igreja da Assembleia de Deus em Moçambique. Só para terem uma ideia, uma igreja que compreende mais de 4.000 almas. Pronto, voltando cá para a nossa realidade, Nampula, após um ano de trabalho em Maputo, a missionária veio trabalhar para a cidade ou para a província de Nampula. E trabalhando lá, começou por evangelizar aquela comunidade de Nampula lá na cidade. Depois de algum tempo trabalhando de 2000 a 2013, ela foi tocada por Deus para começar a trabalhar nas comunidades lá de Nampula, concretamente nos distritos de Nampula cidade, distrito de Mekonta e distrito de Monap. Então, nesses distritos, Mekonta, Monap e Nampula cidade, fizeram um trabalho tão excelente, em que conseguimos implantar 26 igrejas. Mas antes disso, permita-me dizer que antes de começarmos com a implantação da igreja, ela começou por fazer um trabalho lindo em Maratane, uma comunidade que é para os refugiados de guerra em África. Posto esse trabalho, em 2018, foi tocada também pela parte de Deus para começar com o casamento coletivo ou em massa das comunidades africanas. Só para terem uma ideia, o primeiro casamento foram uma média de 107 casamentos coletivos. Então, este é o trabalho que nós estamos a fazer em Moçambique. E tem mais, com a junção do útil e o agradável, neste caso, com o casamento do nosso mentor, pastor Humberto, e da nossa mentora missionária Márcia, há muito trabalho por desempenhar-se em Moçambique. Há muita missão por se fazer em Moçambique. Há muitas almas por se ganhar em Nampula, porque é a região com maior índice de muçulmanos. Então nós contamos com as vossas ajudas, contamos com as vossas orações. E tem mais, por favor, em nome de Jesus, pastor Gilmar, se for enviar missionários para Nampula, se for enviar missionários para a África, envia missionários que têm coração para me pastorear, envia missionários que têm coração para ministrar, não mercenários. Senhores, por favor, não mercenários. Estamos cansados de receber mercenários.
Estamos cansados de receber turistas espirituais que vêm para tirar foto nas nossas cidades, enviam para o pastor, enviam para a missão Gideões, fazendo-os pensar que estão a servir a Deus, enquanto na verdade os verdadeiros missionários, como a pastora Márcia, como o pastor Humberto, como a pastora Iselda, que está fazendo um trabalho lindo em Quamba, não estão a ser contemplados ou reconhecidos como devia ser, por causa desses turistas espirituais. Por favor, senhores, quando virem a Moçambique, Lassi, Niga, Tia Raça, quando virem a Moçambique, venham para ministrar a palavra, venham para implantar o evangelho. Estamos cansados de turistas espirituais, estamos cansados de ladrões de missões. Venham ministrar a palavra, por favor, homem de Deus, por favor. Este é o nosso clamor por África. Obrigado pelo trabalho lindo que tem feito com a missionária Márcia e pelo pastor Humberto. Obrigado pelo apoio que você nos tem dado. Obrigado pelas orações sem medida que você tem alcançado. Muito obrigado, homem de Deus. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado. Deus abençoe. Brasil, Ixe, Gomborera, Moçambique. Yaná, Yeshek, Yanana. Além de todo o trabalho, né, da irmã Márcia, tem também o Ronaldo Eugênio, que junto com sua filha Dulce, filha Miriam, a esposa Dulce e a filha Miriam, tem se dedicado em vários projetos missionários na África. Tem feito um lindo trabalho com destaque no projeto da Tanzânia, iniciando aí há 7 anos nas tribos indígenas Maasai. E esse trabalho foi confirmado por uma visão divina e envolve a evangelização, construção de igrejas e a implantação de uma escola de alfabetização. O projeto tem contribuído para a transformação das aldeias, com mais de 100 crianças sendo alfabetizadas. Além de ministrar a palavra de Deus, o pastor Ronaldo e sua família também estão empenhados em construir um hospital maternidade, devido às condições precárias de saúde das mulheres e crianças, o que reflete um grande impacto na comunidade local. Neste momento a gente ouve... Esta é a esperança da igreja africana, Amém. A igreja moçambicana. É uma igreja alegre, gosta de louvar, cantar, com o coração e o corpo também fazendo Iselda, né, trabalhadora do evangelho na África, uma história linda construiu lá também. Neste momento, então, o Lucas Valente com a sua participação. Nesta manhã, eu quero saudar o povo de Deus, Gideões missionários de última hora, com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu respondo pelo nome de Lucas Valente, como foi dito aqui, e sou missionário e evangelista em África, Moçambique, na província da Zambésia, filho espiritual do pastor Humberto Nazaré, que está do outro lado lá, e a missionária e pastora Márcia Nazaré agora. E passo a apresentar o projeto África do missionário e pastor Ronaldo Eugênio. Meus amados, primeiramente quero dizer que o nosso amado missionário e pastor Ronaldo Eugênio, ele sonhava desde pequeno fazer missões em África. Segundo o que ele disse, sonhava, Deus já havia o chamado para fazer missões. E em 2013, ele foi enviado pelos Gideões missionários de última hora. Ele, juntamente da sua esposa Dulce, a missionária Dulce, e a sua filha Miriam, para fazer missões em África. De referir que o missionário Ronaldo Eugênio foi recebido pela primeira vez em Nampula pela missionária e pastora Márcia Nazaré. E no processo ele ficou 1 ano e meio trabalhando
para a obra do Senhor na província de Nampula, onde depois mudou-se para a província de Sofala, cidade da Beira, e lá começou a fazer um trabalho. Ele instalou uma base missionária chamada ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, e no processo eles atuam em diversos projetos. Temos o projeto de capacitação de obreiros. Obreiros esses que são capacitados por 3 meses. Eles vêm de diferentes igrejas e são capacitados e são lançados para as missões. E tem sido uma grande bênção para as igrejas em Moçambique e na África. E também tem o projeto de implantação de igrejas, que antes faz a evangelização. E esta evangelização culmina com o estudo, ou seja, o discipulado dessas pessoas que são evangelizadas. Isto cumpre o que está escrito em Mateus 28:19. Diz que: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas pessoas, após o discipulado, são batizadas nas águas. E não só, depois de fundar as igrejas, tem sido realmente uma bênção, porque o Evangelho está sendo expandido. E também tem trabalhado, esta família Ronaldo tem trabalhado, na verdade, para a construção de escolas de alfabetização. Isto ajuda as comunidades locais, as comunidades que não têm acesso à escola, principalmente as crianças marginalizadas, que não têm condições de estudar. Então, este projeto tem ajudado muito na educação infantil, e não só na educação de vários outros. E também nós temos ali o projeto de maternidade. E o projeto de maternidade lá em Tanzânia tem ajudado bastante as comunidades nessas regiões. E também tem o projeto de arroz com feijão. O projeto Arroz com Feijão tem ajudado as crianças para alimentação, não só física, mas também espiritual. Muito obrigado. Que o Senhor rico e poderosamente vos possa abençoar. Contribua para a África de joelhos e nas orações também, em tudo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus ricamente vos possa abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome. Deus abençoe vocês. Neste momento, o casal de missionários, missionária Márcia e Humberto Nazaré, da África. Missionária Márcia tem feito um trabalho maravilhoso na África. Tem colocado a sua vida à disposição do reino e trazendo a organização, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Lá na África, com o casamento coletivo, ela organiza no mundo espiritual. Isso tem um grande valor. E ela organizando as famílias para o bem da própria casa, da família, para que todos possam ser abençoados. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amados irmãos gideões missionários da última hora, eu quero agradecer aqui a Deus pelas vossas vidas. Quero agradecer a Deus pelos nossos líderes, pastor Silmar Miguel, pela diretoria dos Gideões. Quero agradecer a Deus porque tudo que tem sido feito na África é por causa da visão, é por causa da paixão missionária, é por causa de irmãos brasileiros que dividem o seu pão com o missionário. Obrigado, queridos, porque tudo que nós fizemos lá, que eu considero ainda muito pouco,
foi feito com a semente enviada para aquele solo abençoado. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada missionário. Quero passar a palavra ao meu querido esposo, que o Senhor me deu para somar, para multiplicar na obra de Deus. A paz do Senhor. Realmente recebi o presente de Deus. A missionária Márcia Figura, hoje em Nazaré. Sou grato ao pastor Zilmar e Giovanni. Depois do encontro de missões, tivemos um contato direto com ele. Ele disse: amado Humberto, espero que você venha somar. Eu dizia: não sou pastor, eu venho somar, mas eu venho também multiplicar. E neste auditório, ouvi que os Gideões no mundo tem 1050 missionários. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Só para Moçambique, na nossa província, são 60% de muçulmanos. 30 missionários sem sustento. E eu, como gosto de números, eu fui calculando. Se nós formos uma agência missionária de multiplicação, 1050 vezes 1050, no meio desse universo de 6 milhões de habitantes, nós precisamos no mínimo 500 mil missionários para Moçambique. Nós somos necessitados realmente, mas nós também somos agradecidos, como vós sois agradecidos por termos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu sou fruto das Assembleias de Deus, de um dos primeiros missionários, Amaro Gomes, na década de 70. E hoje, ou este ano, estou com 40 anos de caminhada com o Senhor, celebrando também esse 40º aniversário dos Gideões. O que vem pulsando e que me une à missionária Márcia são as missões, são as almas. E eu vi aqui o ministro de ontem, os discípulos compungidos, revestidos do Espírito Santo, foram impelidos para anunciar a palavra de Deus. E eu me junto também a esta missão de revestimento do Espírito Santo para podermos fazer missões juntos. O ID de Jesus é agora, já e além. E eu vim realmente somar, vim realmente multiplicar com a missionária Márcia. Não imagine o quanto esta missionária se doou, o quanto esta missionária se desgastou. Nem imagine o que o missionário tem feito na África. Os poucos seus recursos para o seu sustento também tem que partilhar também com a igreja. Há momentos também que o missionário nem recursos tem para si, porque os necessitados são maiores. Mas as vossas orações, o vosso pranto, o vosso choro, o vosso clamor nos conservam ainda de pé para a glória e honra do teu santo nome. Obrigado, Gideões, o que tendes feito por África, em especial por Moçambique, Nampula. Que o Senhor ricamente vos abençoe de modo integral para a glória de Deus. E amém, e amém. Como não ajudar o projeto África? Você vê a necessidade do projeto. Deixa que Deus toque em seu coração e faça mais, porque lá onde eles estão doando a sua vida. Coral africano com a música Siahamba. Com uma visão empreendedora e desafiadora, os missionários na África continuam expandindo a obra de Deus, sempre com fé, muita fé
de que novas oportunidades de evangelização surgirão. Que esta apresentação reacenda em nossos corações o compromisso com a grande comissão, assim como os gideões, missionários da última hora, têm feito ao longo desses 40 anos. Seguimos unidos. Fizemos uma viagem até a África, agora viajaremos até o projeto Haiti. Projeto Haiti. O Haiti é uma nação marcada por desafios, mas também por um povo forte e resiliente, como uma história de lutas e superações. E essa terra carrega em suas raízes a influência africana, misturada a uma cultura vibrante e uma fé que resiste aos tempos difíceis. No entanto, a realidade do país é dura. A pobreza extrema, a instabilidade política, os desastres naturais e a violência assolam milhões de pessoas no Haiti. Além disso, a batalha espiritual é intensa. Por muitos estão presos ao sincretismo religioso e às trevas que tentam sufocar a verdadeira luz de Cristo. Mas mesmo em meio a esse cenário de adversidade, o Evangelho tem avançado poderosamente no Haiti. Homens e mulheres de Deus, movidos pelo amor e pelo chamado missionário, têm se levantado para anunciar a palavra da verdade. Missionários enfrentam desafios diários, mas a recompensa é eterna. Igrejas estão sendo plantadas naquele local. Vidas estão sendo transformadas. Em um avivamento, tem alcançado os lares naquele país. Comunidades, cidades inteiras. Onde há miséria, Deus tem suprido a necessidade. Onde há medo, Ele tem trazido paz. Onde há escuridão, a luz do Evangelho tem brilhado com intensidade. Haiti clama por socorro. Haiti clama por sua ajuda. No ano de 2000, há exatamente 25 anos, nasceu no Haiti um projeto missionário. Chega ao campo o missionário Lidnilton, com a sua família, com muita esperança e o coração voltado por almas, e o coração transbordando de amor, porque é esse o chamado que Deus tem feito a eles, de levar a boa semente em lugares de vulnerabilidade. Jesus, Pai, te apresentamos, Jesus, esse lugar. Te apresentamos, Jesus, esse país, Senhor Jesus. Esse país é teu, Pai. Eu sei que tu tens uma grande obra para esse lugar, Jesus. Tu tens visto o que cada um deles tem passado. Tu sabe, Jesus, a obra, Jesus, que o missionário está fazendo nesse lugar. Tu tem grandes planos, Jesus. Entra com salvação, com libertação, com cura, Jesus, com algo novo nesse lugar, Jesus. Vai restaurando famílias, vai dando sustento, Jesus, para os teus missionários, Pai. Vai fazendo uma grande obra nesse lugar, Jesus. Esse lugar é teu, este povo é teu, Jesus.
Nós cremos na tua provisão. Nós cremos, Jesus, no teu mover nesse lugar, Jesus. Vai rompendo, Jesus, cadeias. Vai liberando, Jesus, o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia, Jesus. Sobre esse lugar, Pai. Nós cremos, Jesus, no teu poder. Nós cremos na tua provisão, Jesus. Abençoa, dá força, Jesus. Entra com salvação nesse lugar, Pai. E assim deram continuidade à obra missionária que avançou. Passando o tempo, missionário Lidnilton viu a necessidade de dar às crianças e àquela comunidade um futuro melhor. Missionário Lidnilton apresenta o projeto de ampliação do terreno, construção da escola, ambulatório e igreja aos Gideões, onde, ao ouvir o relato do missionário e vendo a precariedade do lugar, abraçaram o projeto, arrecadando recursos para lindo projeto. Hoje já está erguido a parede e o teto do projeto. Porém, ainda está faltando janela, porta, pisos e iluminação. Mas mesmo assim, os Gideões ainda conseguem atender 168 crianças, dando-lhes bolacha ao chegar à escola às 6 horas da manhã. E assim as crianças tomam o seu primeiro café do dia, se alimentam para logo começarem a aprender, a estudar e a conhecer o alfabeto. E às 8 horas da manhã, eles recebem a sua segunda refeição, que é um prato de macarrão. Penso eu, macarrão pela manhã, 8 horas. Muitas das vezes nós temos tanto em nossas mãos. Temos um presunto, temos um queijo, temos uma mortandela, temos uma margarina, temos de tudo no nosso café. Enquanto que lugares que nem no Haiti, as crianças estão se alimentando apenas de macarrão. Mas elas comem felizes, alegres. E as professoras ali conduzindo, porque logo elas já retornam a estudar novamente. Agora vocês já tomaram o cafezinho, agora a gente vamos aprender umas letrinhas? Vamos lá, crianças. A de amor, E de esperança e de igreja. O de ovo e o de urso. E chega meio-dia, aonde eles recebem a sua principal refeição, que é um prato contendo apenas arroz e feijão.
para que todos nós possamos saber, lá no Haiti, carne somente 2 vezes no ano praticamente, quando tem a festividade da bandeira e quando acontece ali o Natal missionário. É aonde eles colocam ali carne para todas as crianças e aquela comunidade. Mas as crianças comem esse arroz, esse feijão muito felizes, alegres, porque para muitos deles é a última refeição do dia, porque ali se encerra o estudo e eles retornam para os seus lares. Alguns nem lar têm, muitas das vezes estão pela rua, e o missionário tem um coração comovido quando vê isso. O missionário, por ele fazia de tudo para que essas crianças que não têm um teto, que não têm um abrigo, pudesse ficar ali com ele, mas não tem condições de mantê-los ali. E por causa dessa situação, o missionário ele tem um projeto ainda para o futuro, de que é construir um abrigo para poder abrigar essas crianças que não têm aonde ficar, que não têm um abrigo que possa protegê-los da chuva. Mas o missionário tem em seu coração esse projeto a longo prazo. E eu creio que ele vai sim concluir esse projeto naquele lugar. Mas para isso, o missionário e sua família, eles precisam da nossa ajuda. E eles contam com cada um de vocês, gideonitas. E nesse momento, eu quero convidar a chegar até aqui o nosso missionário Lidnilton, com a sua família, com a sua esposa, Adriana, aonde eles vão ter aqui um momento de fala. Missionário que tem se doado, missionário que não tem medido esforços, mas está lá, ganhando almas, evangelizando naquele lugar. É difícil, é sofrido. Eu fico imaginando se fosse eu, se eu iria. Mas eles com amor no coração, sem olhar o lugar, sem olhar a dificuldade, foram, receberam o chamado e foram com muita alegria falar do amor de Cristo no Haiti. Ai, Jesus. É muito bom sentir a presença de Deus. É muito bom fazer missões. A paz da sua igreja. Estou aqui ao lado da minha esposa, minha filhinha. Meu filho ficou no projeto. Agradeço a Deus por estar no campo missionário, por ter me chamado para ser um missionário. Agradeço a Deus e ao pastor Zilmar, que tem nos honrado, que tem nos abençoado, abraçado a minha família ao Projeto Haiti. Muito obrigado, pastor Zilmar, pastor Inês, a toda a direção de Gideões, pastor Adriano, pastor Roberta. Deus é fiel. Sem palavras, irmãos, para expressar a alegria que estou aqui, que tenho de estar aqui, passando para vocês aquilo, um pouco de muito que Deus tem feito por nós naquele lugar.
Deus tem sido fiel conosco sempre. A luta, irmão, todos os dias. Todos os dias uma batalha. Todos os dias a gente amanhece com fé e esperança que vão vencer esse dia. E Deus, pela misericórdia, tem nos alcançado. E tem nos dado a esperança de vida. Tem dado alegria para nossas crianças do projeto. Tem dado alegria para o projeto em si, irmão. Deus é fiel. Ele não nos abandonou. Não vai nos abandonar. Amém? Porque você está orando. Porque você está contribuindo. Porque você está intercedendo por nós. Eu quero deixar uma fala para minha esposa nesse momento. A paz do Senhor, irmãos. O Projeto Haiti é um projeto que tem muitos desafios. E eu quero contar aqui rapidamente um dos desafios que eu enfrentei agora por último no campo. Meu esposo veio antes para o congresso e eu fiquei lá. Então me tocou a mim este mês levar a comida para as nossas crianças. E como a gente mora na República Dominicana e passa comida para o Haiti, ali é proibido passar o arroz. Está proibido no país passar arroz. E como nós somos escola e igreja, então eles nos permitem passar. Só que este mês, quando eu fui ali passar o arroz, pastor, são 700 quilos de arroz e feijão. E eu fui passar ali e tinha um novo comandante. E ele confiscou toda a minha comida. Quando eu cheguei ali, que estava tudo ali numa sala do exército, eu disse: Senhor, eu não aceito. Eu comecei a conversar com o comandante e ele muito duro. E ele disse para mim: não vou deixar você passar com essa comida. E eu disse: Senhor, essa comida é dinheiro de oferta, é dinheiro do contribuinte, são 700 quilos de comida, eu preciso passar. E ele continuou dizendo não. E ele disse assim para mim: nem que se o presidente ligar para mim, eu não libero essa comida. E eu disse assim para ele: então eu não vou sair daqui se você não liberar essa comida, porque não é para mim, é para minhas crianças, é a comida do mês deles. E ele olhou para mim muito firme, ele disse: não deixo. Não. E eu comecei a andar ali, e eu comecei a determinar: Deus, em nome de Jesus, eu vou passar com essa comida. Ele vai me deixar passar com essa comida em nome de Jesus. E começou a juntar muita gente ali. E os irmãos da igreja vieram ali. O prefeito ligou, a governadora ligou. Ele não queria deixar passar. Por último, e eu ali, em pé firme, eu disse: eu vou ficar aqui, porque eu vou passar com essa comida. Ele quase me levou presa, mas eu fiquei ali. Eu disse: se essa comida fosse minha, eu te dava, mas não é minha, é para minhas crianças. E aí ele ficou me olhando, e de repente então o Lindinilton ligou para o cônsul, e o cônsul atendeu. É difícil isso. O cônsul atendeu a ligação, e ele autorizou, ligou para lá e disse: deixa ela passar com a comida. Ele olhou para mim, baixou a cabeça e disse: passa logo. Deus é fiel. Obrigado. Aleluia. 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 Irmãos, que nessa manhã o seu coração possa se sensibilizar com tudo que foi apresentado aqui, com o que foi relatado aqui. Além disso, a missionária Adriana, ela faz um trabalho lá no Haiti também, que é de atravessar o rio e levar pão para as crianças daquela comunidade. Todo sábado ela faz isso. Ela entrega, olha lá, ó. Ela entrega pão todo sábado. E as crianças chamam mama, quando vê mama, sai naquela euforia, naquela alegria, porque estão vendo que o alimento está chegando. Então que o seu coração possa se sensibilizar nessa manhã. Quero convidar o pastor Valdir. Quero convidar a família do missionário a vir mais à frente. O pastor Valdir vai estar orando pela família. Querida igreja, vamos nos colocar de pé. Eu creio que estamos todos emocionados. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá e vamos orar pela família de missionários, missionário Lindinilton, missionária Adriana. Aleluia. A presença de Deus está aqui nesta manhã. Senhor, Deus e Pai que está nos céus, eu creio, ó Deus, que as nossas orações
estão sendo ouvidas no céu esta manhã. Há um clamor missionário. Estamos aqui representando a República do Haiti. Oh Deus, aqui estão o casal de missionários, Lindinildo e Adriana, que não têm medido esforços e estão ali pregando o Evangelho. Aquelas crianças, aquele país, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua boa mão continue estendida sobre a vida destes missionários. Senhor, eu lhe peço sobre a vida daquele país, a qual o Senhor amado encontra-se em guerra continuamente, guerrilhas, mas há poder no teu sangue. Tu tens cobrido, Senhor, este casal. Pai, a tua igreja no Brasil levanta este clamor diante de ti, e tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que está sendo exposto aqui esta manhã, Pai, sensibilize, Senhor amado, agora, ó Deus, os teus filhos que estão, ó Pai, nos assistindo através, Senhor amado, da internet, ó Deus, nos países, na Europa, na América, ó Deus, toca agora, ó Deus, que haja através deste clamor, ó Deus. E por último, nesta manhã, eu peço, Senhor, a unção dobrada do teu Espírito sobre a vida deste casal, desta família, ó Deus, que está à frente de batalha. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre a vida deles, capacitando, enchendo eles, Senhor, que a virtude do teu Espírito, ó Deus, conduza eles naquela república, naquele país. Nós oramos a ti, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos corações endurecidos os missionários encontram ao longo da sua trajetória. Quantas barreiras que se levantam para que a obra do Senhor não seja feita. Mas o Espírito Santo tem dado estratégia, tem dado a sabedoria que vem do alto, e assim eles vão vencendo os desafios que vai se apresentando. E essa obra não pode parar. O Haiti clama por socorro, e nós, como igreja do Senhor, somos chamados para responder a esse clamor. A grande comissão nos impulsiona a orar, contribuir e, se chamados, ir, pois a seara é grande e os trabalhadores precisam se levantar para levar esperança a essa nação tão necessitada. A colheita final se aproxima, e mais do que nunca é tempo de nos unir com o corpo de Cristo para que nenhuma alma se perca. É com esse propósito que há 40 anos os Gideões Missionários da Última Hora têm unido o Brasil para a colheita final. O chamado continua ecoando e a missão ainda não terminou. Que possamos nos engajar nessa causa, sustentando missionários em oração e ação, porque o Haiti, assim como tantos outros projetos, outros campos, aguarda aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos fortaleça e nos use para que o seu nome seja glorificado entre todas as nações. Deus seja louvado. Eu convido agora o presidente pastor Zilmar Melquiades Miguel e sua muito digna esposa, irmã Maria Inês Miguel, para a continuação da manhã missionária. Meus amados, que momento especial. Quero louvar a Deus por tudo que foi apresentado aqui, a África e o Haiti. Não vai ficar só por essa. Nós louvamos a Deus, irmãos. Tudo isso é verdade e é muito mais do que isso, né? Nós entendemos que a obra missionária é urgente. Vocês observaram
as grandes necessidades da obra missionária. E nós que estamos na frente desta obra missionária, nós vemos as grandes necessidades, os grandes desafios, que muitas vezes, durante o dia e durante a semana, pastores, a gente às vezes perde sono e preocupado, não conosco, mas com os missionários, com a necessidade que tem para suprir a obra missionária. E nós, neste momento, estamos numa manhã missionária. Vamos agora levantar uma substanciosa oferta para a missão. Depois o pastor Jandir Magalhães também vai ministrar a palavra. Eu quero lhe dizer uma coisa, o pastor Jandir também vive missão diuturnamente. Nós vamos passar esse momento para o pastor Silas, que vai prosseguir. Pastor Silas já estará prosseguindo, mas o pastor Inês estará saudando e em seguida já prosseguindo. A paz do Senhor, amada igreja, aleluia. Tudo isso não nos comove? Com certeza, né? Mexe no nosso coração, e não apenas no coração, na alma e no espírito. A gente se sente realmente que ainda estamos fazendo tão pouco diante de tão grandes desafios. Mas eu louvo ao Senhor, porque ainda o Senhor levantou gideões missionários da última hora, os nossos queridos missionários que têm realmente entregado as suas vidas sem reservas pela causa do Mestre, aleluia. Amados, amada igreja, o Senhor levanta gente como a gente. Não é super-homens que o Senhor está procurando, nem mulheres superdotadas, não. Ele está procurando apenas corações disponíveis, que se entregam por inteiro por esta causa tão santa. A minha alma está muito agradecida ao Senhor. É conosco que o Senhor está contando para esses dias. Esse testemunho, um tanto até, né, tão grande e tão lindo, da nossa querida irmã Adriana, missionária Adriana, né? O Senhor honrou a fé da serva do Senhor, a persistência. Ela não desistiu quando ouviu o primeiro não, e permaneceu ali e insistiu, e o Senhor pelejou, aleluia. O Senhor honra a nossa fé. Queridos, Deus abençoe a todos. Estamos apenas ainda no início. Durante todos esses dias temos muito ainda da parte de Deus para receber, e vamos abrir o coração, queridos, porque o nosso coração precisa estar aberto e os nossos ouvidos sensíveis à voz do amado Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém.